Olá, meus amigos, nós vamos falar hoje de direito do consumidor. É uma norma muito importante para nós, que está no nosso dia a dia, tá? E que nós devemos saber, ou pelo menos conhecer alguns, alguns elementos importantes dessa lei que é uma das mais importantes do Brasil. Você sabia que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro é considerado uma das melhores leis sobre proteção ao consumidor que existe no mundo? Sim, exatamente. O Código de Defesa do Consumidor, ele é um código muito reconhecido, talvez até mais reconhecido lá fora do que aqui, como uma norma super protetora. Vou dizer para você, seja comerciante, seja você consumidor, tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele é muito protetor, ele é, eu diria, ultra protetor, tá? Ele protege muito o consumidor e tem uma razão de ser. Por quê? Porque há anos, décadas que os direitos básicos dos consumidores foram vilipendiados, foram violados, né? O consumidor se sujeitava à lei do mais forte, que é o empresário, tá? Então, assim, quando foi criada a lei, que é a Lei 8.078, deixa eu só confirmar aqui, Lei 8.078 de 1990, Lei 8.078 de 1990, nós temos mais de 30 anos que essa lei está em vigor. Pouca coisa foi alterada, tá? Porque ela abarca um monte de situações que regem nossa vida, nossa relação de consumo, quando nós compramos de uma empresa ou contratamos o serviço de uma empresa, tá? E hoje, especialmente hoje, eu vou pensar alguns elementos importantes, não vou falar de tudo. Daria um curso de 6 meses só para falar do Código de Defesa do Consumidor, o que é impossível para nós agora, nesse momento, tá? Eu vou falar para vocês de alguns artigos previstos no Código de Defesa do Consumidor, que são os artigos, eu até fiz uma colinha aqui, 26, artigo 30, artigo 35, 42, 49 e 50. É claro que existem outros muito importantes, tá? Às vezes eu já até falei em outros vídeos, mas esses aqui eu selecionei a dedo porque é importante vocês saberem, tá bom? Vamos lá então, deixa eu só abrir aqui minha página, porque eu preciso aqui para poder explicar, né? Senão não tem como, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar então, pessoal, com o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Depois que eu terminar tudo, eu vou fazer um apanhado, um resumão básico, tá? O que diz o artigo 26 do consumidor? Nada mais é do que nós chamamos de fala sobre a garantia legal da lei sobre produtos e serviços, tá bom? Vou pegar o principal aqui. Vocês já devem ter ouvido falar que quando você compra um produto ou contrata um serviço, existe uma garantia que o prestador de serviço ou vendedor dá sobre aquele produto ou sobre aquele serviço, ok? Ocorre que há muitas distorções, tá? Eu já vi isso, já vi muito, tá?
Quando se trata de produtos duráveis, venda de carro, venda de eletrodoméstico, prestação de serviço, construção, enfim, instalação de alguma coisa, o que diz o artigo 26? O direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação. O que é o vício aparente? Um probleminha que é visível. Caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e produtos não duráveis, tá? Produtos que desgastam rápido, que perecem rápido pelo simples consumo, tá? Agora, produtos duráveis. E aí? A garantia é de 90 dias. Você tem 90 dias, não são, olha, cuidado, não são 3 meses, é diferente, tá? Porque se você contar 3 meses, de mês a mês, vai dar mais de 90 dias. Então você tem que contar dia a dia. São 90 dias, tá? Tratando-se de fornecimento de produtos e serviços duráveis. Professor, quando que começa a contar essa data? Olha, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, já nos esclarece. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega do produto ou do serviço, né? Ou do término da execução do serviço, na verdade, né? Da entrega do produto e quando terminar a execução do serviço. Ok, entendi, professor. 90 dias, produtos duráveis, não são 30, não são 90, não são 3 meses, são 90 dias a partir da entrega do produto. Ok, vício aparente. Chegou na tua casa, você viu lá, tem um trincado vamos supor, no teu secador de cabelo ali, visível. Você tem 30 dias para chegar lá na empresa que te vendeu e falar, olha, eu quero trocar isso aqui, tá dentro dos 30 dias, ok. E se for produto, vício oculto? O que é o vício oculto? É algum problema, não vou chamar de defeito, tá, gente? Porque no Código de Defesa do Consumidor, defeito tem um outro sentido que não é o sentido comum. Então eu vou falar, tem um probleminha aqui oculto. Por exemplo, você chega na sua casa com seu lindo micro-ondas, você vai funcionar, não funciona. Você liga de novo, ele tenta ligar, depois para. Ou você liga, coloca lá 1 minuto, em 5 segundos ele para de funcionar. Isso, veja, é um vício oculto, não tem como você verificar aparentemente, somente ligando o aparelho que você pode verificar. E aí, qual é a garantia que a lei me dá? A lei te dá também 90 dias. Mas professor, a partir de quando? Porque de repente eu comprei o meu micro-ondas, ou a minha televisão, ou minha geladeira, e eu demorei 6 meses para usar. Só depois de 6 meses que eu descobri que tinha um problema oculto lá no motor da geladeira. E aí? Perdi o prazo? Depois de uns 4 meses, perdi a garantia? Nananina não, meu caro companheiro. O Código de Defesa do Consumidor é claro, é de uma clareza solar, tá? Ele fala o seguinte, tratando-se de vício oculto, está lá no artigo 26, parágrafo 3º, tratando-se de vício oculto, aquele de difícil constatação, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, o problema, tá? Então, somente quando for vício oculto, tá? Quando tiver lá dentro do motor o problema, ou dentro do micro-ondas lá o problema, ou no fogão lá, a parte interna, que somente um técnico ao abrir que vai descobrir o problema. Esse tipo de vício oculto só vai começar a valer a garantia de 90 dias a partir do momento que você constatar o problema, certo?
E o que eu faço nessas horas, professor? Você leva ao fornecedor, ao primeiro da cadeia, né, de fornecimento ali, a loja, tá? E se a loja recusar? Bom, aqui o Código de Defesa do Consumidor fala o seguinte, ó, suspende o prazo, a garantia, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços, até a resposta negativa, que deve ser transmitida de forma inequívoca, ou seja, enquanto a reclamação tiver sido feita até a negativa da empresa, que deve ser de forma normalmente escrita, fica suspenso o prazo, não corre. E aí você tem que o quê? Se a empresa não quis te ressarcir ou devolvendo o dinheiro ou te dando um novo produto, infelizmente você vai ter que entrar no Poder Judiciário para poder reclamar sobre isso, tá? Infelizmente, a gente vê isso na prática, tá bom? Então, estamos, né, esclarecer isso sobre... uma coisa importante, acabou passando por, né, sem eu me ater. Nós estamos ainda em período de férias, muita gente ainda viajando, tal, muita gente trocando de carro. Cuidado, comprador. Você vai comprar um carro em garagem. Bom, com todo respeito aos bons garageiros, mas eu fujo de garagem, tá? Já tive péssimas experiências, não foi com uma não, foi com uns 4, 5 garagens já, porque alguns não tinham ética, outros mentiam, outros pegavam, já tinha aquele combinado com financeira e te cobra os juros lá em cima, né? Alguns sequer tem o trabalho de arrumar o veículo para poder vender, né? Então, primeira dica do professor aqui, se vocês puderem, corram de garagem, tá? Ou compram no particular, já indicado por alguém, ou contrata aquele caçador de veículos, paga uma comissão para ele, que ele vai te achar um carro bonitinho. Eu me lembro de uma vez que eu comprei um Fox e eu contratei esse caçador de carro. Ele chegou com 2 Fox para mim. Um estava com 20 mil quilômetros e outro com 40. Novinhos, os dois. A diferença é que um era 1.0 e o outro era 1.6, né? Obviamente que eu fiquei com 1.6, apesar de ter um pouquinho mais de quilometragem. Gente, só alegria eu tive, nunca tive problema. Só trocava o óleo todo ano, líquido de arrefecimento e via pastilha de freio. Só, ele não era um carro novo, tá? Era 2008 na época, mas o carro estava íntegro, tá? Foi só alegria. Então, minha dica, procure um caçador de veículos ou uma garagem renomada já, tá? Porque tem muito picareta que desonra o nome dos bons profissionais, infelizmente. Bom, mas voltando à questão da compra do veículo. Tá lá anunciado assim, olha, vendo o veículo X, tal, ano tal. Garantia, primeiro, começa errado, 3 meses, motor e câmbio. Tá errado o prazo, não são 3 meses, são 90 dias. Segundo, não é só do motor e câmbio. A garantia é do carro inteiro, da lataria, do freio, do estofado, do carro todo. Se você chegar numa garagem e o garageiro falar isso para você, fala assim, meu amigo, eu assisti a aula do professor Luiz Fernando, que é especialista na área de direito, e ele falou, a garantia não é só do motor e câmbio, é do veículo todo, tá? É do veículo todo, vou repetir, do veículo todo, nunca se esqueça disso. E não são 3 meses, são 90 dias. Outro detalhe importante que eu já vi acontecer, o garageiro, alguns garageiros compram veículos de repasse, são aqueles veículos que tiveram algum problema que não dá para eles
entre aspas, garantir, tá? Que é um carro vendido diretamente pelo proprietário para o outro, sem passar por uma concessionária. É uma forma de burlar o lojista, burlar o Código de Defesa do Consumidor. É uma baita de uma sacanagem isso, tá? E outro detalhe, os carros vendidos por repasse são vendidos no estado que se encontra. Vamos fazer uma pausa aí. Se esse carro de repasse está sendo vendido pela garagem, mesmo não estando na garagem, mas por intermédio da garagem, ela tem a obrigação de dar a garantia do Código de Defesa do Consumidor. Eu já vi uma situação assim, olha, assim, o cara estava anunciando, eu até chamei a atenção dele. Ele me xingou de tudo quanto é nome, mas eu tive que falar. Ele anunciou, vendo veículo tal, de média monta, sem garantia. E aí? Média monta, gente, é um termo usado para classificar os danos de um veículo que sofre um acidente. Muitas vezes é vendido no leilão. E aí o cara malandramente fala, eu não vou ter trabalho de ficar arrumando isso não, vou mandar na garagem para vender, e lá o dono compra, ele está sabendo que é de média monta, ele se vira. Opa, alto lá, tudo bem que ele está informando que é de média monta, mas ele está dentro de uma empresa, ele tem a obrigação de dar uma garantia, tá? Senão vira zona, vamos ser sinceros, vira zona. Então, senão eu mesmo vou lá, compro uns 10 carros no leilão, que tem problemas aí de acidente e tal, e coloco para vender, falo, é média monta, pequena monta, não dou garantia. Não. Tem que ter a garantia, tá, pessoal? Isso daí é uma excrescência e é uma falta de ética danada, tá? Então tome cuidado com esses termos aí, média monta, carro de repasse, tá? Mas saiba que você tem direito de garantia de 90 dias, tá bom? Se for vício aparente, a partir do momento que você recebeu o produto. Se for vício oculto, a partir do momento que você descobriu o vício, tá bom? Feita essa ponderação, nós vamos para o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Muito importante esse artigo 30, tá? Porque ele fala sobre a questão da oferta, seja a oferta na televisão, seja a oferta que está lá no estabelecimento, por exemplo, no supermercado. O que diz esse artigo 30 é importantíssimo, muito importante. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, ou seja, está lá, preço tal, oferta, R$10, R$9,90, R$1,99, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, seja rádio, TV, internet, papel de pão, tá lá. Com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor que veiculou isso e integra o contrato que vier a ser celebrado. Dito de uma forma bem simples, a oferta vincula ou obriga o fornecedor a cumprir com a oferta. Parece bobo isso, mas de repente, pessoas de má fé às vezes fazem a oferta e não especifica até quando durar o estoque ou até tal dia e deixa lá a oferta. De repente, e tá lá o papelzinho, de repente você vai pegar na gôndola do supermercado, vai no caixa, chega no caixa, o preço é outro. Opa! Você tem que lembrar, peraí, lá tá escrito outro preço. E aí eles são obrigados a cumprir o preço menor, tá? Mesma coisa quando tem disparidade de preços. Quando você ficar na dúvida ali, às vezes por erro até do funcionário. O funcionário
colou lá um valor de R$ 10 e também já colou ali também, sem querer, esqueceu de tirar a plaquetinha de R$ 10, colou uma outra do lado ali de R$ 15. Qual que vale? A de menor valor, tá? Em benefício do consumidor sempre. Vou contar um caso, muita gente deve ter passado por isso. Não vou citar nomes, deixa eu só ver um negócio aqui. Não vou citar nomes, mas existe uma prática muito, eu acho, não sei se é de má fé, mas muito mal feita em alguns supermercados. Aconteceu que um dia eu estava no caixa, estava na fila, né? Uma senhora estava com um café, uma embalagem de café, deu ali pro caixa e falou: senhora, 18,90. Aí ela estranha, falou: não, lá está escrito 15,90. Aí a moça explicou: não, aquilo é para quem é cliente mais, cliente plus, cliente não sei o que do mercado. Eu fiquei com vontade de falar ali, sabe aquela vontade de falar: olha. Aí a mulher foi lá, pegou trocou de café, porque era mais caro o que ela tinha. Ela pegou mais baratinho e passou por isso. Aí, certo dia eu fui no mesmo supermercado e vi como é que era feito. Tava assim, uma plaquinha escrito assim: valor R$18,90. Embaixo R$15,90 e bem pequenininho, clientes não sei o que. Cadê o dever de informação clara e precisa? Fala pra mim. Ora, causa ambiguidade, duplo sentido para pessoa leiga. O meu supermercado tem que saber que quem vai comprar café é desde o Dr. João até o seu Zé. São pessoas leigas e pessoas cultas. As pessoas leigas vão aonde? Vão ver o preço pequeno. O preço que está ali mais barato, né? E os dois estavam em caixa alta ali, bem grandão. Na ambiguidade, no meu entendimento, o supermercado deveria cobrar o valor mínimo. Tá, professor, mas e se ele quer fazer um agrado para os clientes cadastrados? Ora, coloca lá em caixa alta, olha, para clientes cadastrados no aplicativo tal, o valor é de tanto. Ora, entenderam a questão, o cerne da questão? Eles estão violando o Código de Defesa do Consumidor claramente. E ainda eu vou fazer uma experiência sociológica, jurídica e sociológica. Eu vou pegar um café desse e vou obrigar a mulher me cobrar o valor menor. Sob esse argumento aí, falar: olha, tem dois preços lá, o que vale é o preço menor para o consumidor. Ponto. Né? Eu vou fazer essa experiência. Eu nunca tive coragem, mas eu vou fazer só para ver o que eles falam, porque é absurdo isso, tá bom? Bom, falei então sobre a oferta. A oferta vincula o fornecedor, então ele é obrigado a cumprir com a oferta, tá bom? Ah, não cumpriu? Chama a polícia, chama órgãos, PROCON, alguma coisa, ou depois denuncia para o PROCON, tá? Pega a notinha, tudo, pega o nome da funcionária, tudo, e aí depois vocês acionam os órgãos de proteção ao consumidor, tá bom? Bom, falei do artigo 30, vamos para o artigo 35. Se o fornecedor se recusar a cumprir a oferta, e aí? Não, nós não vamos pagar mais barato, não vamos cobrar mais barato, não sei o que, papapá, papapá. E se ele não cumprir com a publicidade lá que ele divulgou? Aí você tem algumas alternativas, tá? Quais são? Ou você pode exigir cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, tá? Como que eu faço isso para cobrar forçadamente? Normalmente via judicial, tá?
Ou você pode aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, ou você pode rescindir o contrato, ou seja, não quero mais, com direito à restituição do valor e perdas e danos, dependendo do caso, há danos morais, há perdas e danos materiais, tá? Então você tem essas três opções, tá bom? Bom, vamos para o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Fantástico isso. Fala sobre cobrança de dívidas, tá bom? Você por acaso já passou por uma situação de constrangimento ao cobrarem dívida? Se sim, saiba você que tem direito à indenização, tá? Porque o Código de Defesa do Consumidor, é claro, ele é taxativo. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não pode ser exposto ao ridículo, tá? E nem submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Eu já vi na televisão, chega até a ser anedota, né? Mas comerciantes pegando carro de som e cobrando na rua as pessoas, falando o nome bem alto. Olha, dona Maria, pague sua conta aqui no açougue. Gente, o cara não sabe, mas ele está violando o Código de Defesa do Consumidor. E se a pessoa se sentir constrangida, e vai se sentir constrangida, ela pode entrar com um pedido de dano moral, tá? Que às vezes fica, até ela vai ganhar mais do que o que ela vai pagar. Então você não pode fazer isso, né? Você tem que chegar no cantinho ali, na loja, se a pessoa for comprar e tem dívida ali pendente, falar, ó, senhora, nós podemos liberar a venda se a senhora quitar aqui o débito que está aqui no sistema. Ponto. Tá? Até mesmo hoje com WhatsApp, essas coisas, você não pode sair falando, ó, me paga que você está devendo, caloteira, tal. Não, não é assim. Ah, professor, mas eu não concordo. É caloteiro. Tem que falar mesmo. Calma que um dia pode ser você. E aí você pode ser constrangido. E aí, o que acontece? Né? Então, tem que ser feita, resguardando a dignidade das pessoas, né? A cobrança tem que ser bem discreta, tá bom? Feito isso, vamos lá. Artigo 49, esse está na moda, pessoal, está na moda. Nós chamamos de direito ao arrependimento, ou direito de arrependimento. O que é esse direito de arrependimento? Quando você compra algum objeto fora do estabelecimento comercial, fora da loja, fora de qualquer lugar onde está vendendo, você tem 7 dias para se arrepender e devolver o produto sem precisar justificar nada, nada. Não precisa falar assim, eu não gostei, não serviu, não sei o que. Não, simplesmente entrega lá e fala, olha, não quero, tá? Vamos lá, ler o artigo que fala? Vamos lá. O consumidor pode desistir do contrato. Contrato, leia-se a compra, a venda, né? No prazo de 7 dias a contar de sua assinatura, se for um contrato mesmo, ou do ato do recebimento do produto. Vamos supor que você comprou pela internet, um site de tênis lá, aconteceu comigo também. Nossa, professor, mas acontece tudo com o senhor. Aconteceu. Fui comprar um tênis na promoção, né, num site famoso aí, o tênis não serviu, e aí eu devolvi. Inclusive a empresa muito séria, ela pagou o custo de devolução, a taxa do correio, tudo certinho, tá? E me entregou o outro que eu tinha solicitado. Então diz assim, você pode desistir da compra no prazo de 7 dias a contar do recebimento do objeto, tá? Do produto ou do serviço, sempre que a contratação do fornecimento do produto e serviço ocorrer
fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou domicílio, tá? Aqui, nesse caso, o telefone, leia-se também internet, tá? Que na época que foi criada a lei, não tinha-se a internet bombando como hoje, tá? Então, o legislador, os juristas, doutrinadores já interpretaram isso como internet, como analogia, tá? Então, você comprou na internet, qualquer site, você tem 7 dias a partir da entrega para devolver, tá bom? E detalhe, não precisa justificar, tá? Não precisa explicar nada, simplesmente devolve. Isso traz uma consequência negativa. Explico. Quando a pessoa devolve o produto, muitas vezes não devolve certinho, não segue a recomendação da empresa de manter a caixa conservada, tal. Às vezes a pessoa abre lá, rasga um pedaço da tampa da caixa, olha o objeto, às vezes dá uma riscada no objeto, devolve. E esse produto, que não tem defeito nenhum, não tem um problema sério, ele é depois revendido, tá? De repente você vai receber um produto que já foi vendido alguma vez para outra pessoa que recusou, tá? Isso é ruim. Mas no site que eu comprei o tênis, estava bem nítido, bem claro lá a informação de que eu deveria retirar o produto da embalagem, conservar a embalagem, senão eles iam recusar, não estragar o produto, o tênis, né? E depois colocar de volta. E eles geraram um código, coloquei o código lá na embalagem e o correio devolveu sem nenhum custo para mim. Legal, ótimo, tá? Aí tem o parágrafo único desse artigo, fala o seguinte: se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo que eu falei, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão, você está lá pensando se vai devolver ou não, se você gostou ou não do produto, os valores pagos serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizado. Então, se você devolveu, a empresa vai te devolver o dinheiro, tá bom? Legal isso, né? Muito importante esse artigo, porque algumas pessoas não sabem, ou se sabem, não sabem a partir de quando começa os 7 dias. E acham que precisa justificar. Não precisa justificar não, tá? Agora vamos falar do artigo 50, o artigo seguinte, tá? Fala sobre a garantia contratual. Nós falamos atrás lá da garantia legal, que o Código de Defesa do Consumidor obriga aos comerciantes a dar uma garantia, em regra 90 dias a contar da data do recebimento do produto, tá? Professor, mas se a empresa der 1 ano de garantia, legal, isso é uma garantia contratual, não é uma garantia do Código de Defesa do Consumidor. Mas e aí, professor, está valendo qual? Garantia do Código de Defesa do Consumidor ou a contratual? Ou as duas? Vamos ver o que o artigo 50 fala? A garantia contratual é complementar à garantia legal e será conferida mediante termo escrito. Resumo da ópera: você tem a garantia legal, 90 dias, mais a garantia que o fornecedor te deu por mera boa vontade, mera liberalidade. Garantia de 1 ano. Ou às vezes, quando você compra o produto lá, aparece o ícone lá no site, assim: o senhor deseja estender essa garantia para 12 meses? Valor de R$10 por mês? Sim ou não? Aí você fala: não, sim. Você fica com medo, né, de não ter garantia, mas já tem a garantia legal, tá? De 90 dias. Mas você quer estender, vai que o produto, né, passa 90 dias certinho e dá o problema. Aí você vai lá, contrata. Então veja, as garantias não se anulam, elas são complementares.
A garantia legal de 90 dias, mais a garantia contratual. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha ajudado, esclarecido muitos pontos do Código de Defesa do Consumidor. É uma honra dar essa aula para vocês. Sintam-se à vontade para tirar dúvidas, mesmo aí no chat, no Messenger, no próprio Facebook, mandando um e-mail para mim, fernando.direito.unip@gmail.com. Estarei aberto aí a explicações e curta lá nosso canal Saber Direito, @saber-direito, tá bom? Lá tem vários vídeos já falando de vários assuntos. Escolha aquele assunto que você goste, assista, tá? Se inscreva no canal, é de graça lá, tem lá inscrever-se. Inscreva-se para você receber as notificações de novas postagens, tá? E curtam lá, cliquem lá no joinha, colocando lá que você gostou da nossa publicação, tá bom? Grande abraço, uma ótima semana.